Bom dia, gente, tudo bem? Começando aqui nossa manhã com mais uma conversa, um bate-papo, meditando com os anjos, né? A gente está conversando sobre isso. Sou a Patrícia Cândido, sanguita, sou médica, sou mentora, sou terapeuta. Aqui nesse canal falo como terapeuta. Você pode conhecer mais sobre o que eu tenho, tanto de cursos, de mentorias e de atendimentos ali no link da bio, tá bom? Tenho livros, cursos, mentorias. Bem-vindo aqui quem tá chegando, né? E hoje o nosso tema é sobre travessia, né? O anjo da travessia foi o anjo da viagem que saiu para mim. E a viagem é sempre sobre um atravessamento, né? E quem de nós não está em travessia nesse momento na nossa própria vida? Então, a gente está falando sobre isso, sobre o anjo da travessia e sobre essa travessia que a gente vai fazendo às vezes na vida por motivos diversos, em momentos esperados ou não esperados, travessias que nós queremos e aquelas que nos são impostas, né? Então, que nós cocriamos em um outro tempo e consciência. Então a gente fala de consciência, a gente vai falar de atravessamentos da alma, de cura da alma, porque eu sou, além de tudo isso que eu disse, eu sou principalmente uma desenvolvedora de seres humanos, é o que eu realmente gosto de fazer. Gosto de ajudar as pessoas a viverem as suas próprias transformações. Por isso que eu ensino muito, por isso que eu tenho os cursos, que eu tenho mentorias e que eu tenho lives. Bom, então, vamos respirar um pouco aqui, né? Pra gente viver essa experiência da travessia, sentir o que é uma travessia, né? Geralmente, existem aqueles momentos da vida, e eu acho, de verdade, quem tá no rolê do autoconhecimento tá vivendo a travessia de forma muito intensa, tá sempre vivendo a travessia. Mas existem momentos na nossa vida que a gente está num território de viagem mesmo, um território meio que a gente pisa assim, não tá sabendo direito onde a gente tá perdendo, a gente tá perdendo, parece, a identidade, se transformando numa nova pessoa, e isso traz uma grande confusão, né? Então esse atravessamento, geralmente são momentos da vida que vem crises, que vem situações que nos trazem essa necessidade de fazer atravessamentos, que nós, como eu falei, ou nós vamos porque a gente quer, ou nós vamos porque nós somos meio que obrigados, a gente não tem outra saída, porque o ego nunca quer fazer uma travessia, ele quer ficar no mesmo lugar. Quem precisa atravessar somos nós, né? A alma é que quer atravessar, quer desidentificar de tudo aquilo que disseram que ela é e quer realmente atravessar para a sua essência. Então eu vou só ler a mensagem aqui, porque eu acho essa mensagem linda. O anjo da viagem. A viagem pode ser para dentro de si mesmo, para um país distante ou para uma cidade mais próxima. Uma travessia se faz necessário num movimento que leve a alma até o seu destino mais benfazejo. O barco, o avião, o carro, a imaginação, todos levam o viajante ao encontro daquilo que já está vindo para encontrá-lo. Ao encontrar-se consigo mesmo nessa jornada, a alegria será redobrada. Olha, ao encontrar-se consigo mesmo. Nesse lugar estarão todos os que vieram para celebrar a vida de mais um que chegou ao seu destino. Estou protegido para viajar pelos caminhos da vida. Bom, então, o que é a travessia? A travessia é aquele momento em que você ainda não nasceu na nova identidade, mas você está já não mais se identificando com a pessoa antiga. Ela não é um erro, não é um atraso, não é porque você está atrasada, não é porque você errou no passado, fez coisas que você não queria fazer. Ela é uma iniciação. A cada momento da nossa vida a gente acessa um pouquinho da gente mesmo. E às vezes a gente quer muito, o que a alma mais quer é atravessar para ir ao encontro de si mesma, né? Então, o que às vezes a alma mais quer é fazer esse atravessamento para ir ao seu próprio encontro. Então, a travessia, como eu falei para vocês, não é erro, não é atraso, ela é esse reencontro que a alma busca. É muito mais fácil para a gente, ou não é mais fácil, na verdade, porque traz um grande sofrimento ficar no mesmo lugar, né? Ficar nos mesmos relacionamentos quando eles já não estão bons, ficar nos mesmos trabalhos quando eles já não estão nos nutrindo.
O que realmente faz diferença é quando a gente para de sofrer por aquilo que não é e que a gente está vivendo, porque é mais cômodo, e a gente tem coragem de fazer travessias, mudanças. Eu falo isso, gente, de um lugar de quem já atravessou muito, e talvez esteja sempre atravessando. Eu me pergunto que dia que eu vou parar de atravessar, porque é muito atravessamento, que hora que eu vou chegar, né? Mas não é isso. Tem pessoas que realmente, quando a gente se propõe a grandes transformações, a gente também se propõe a grandes travessias. Então, se você não quer fazer grandes travessias, não faça evolução, porque a evolução por si só, ela é um atravessamento. A evolução por si só, ela vai trazer essa travessia, esse lugar novo, essa percepção nova da vida. Então, tudo o que a gente sabe hoje, se você quiser transmutar e ser outra pessoa, se você quer fazer coisas novas na sua vida, quer transformar a sua vida, você precisa criar nova identidade. Uma nova identidade, uma identidade que seja aquele ser que você quer ser, que você já é, mas que você acha que ainda não é. Então, essa nova identidade que você vai desenvolver, na verdade, ela até já existe, você não vai criar nada, você só vai acessar. Então, vou dar um exemplo bem simples, né? Que é a queixa de todo mundo. Ah, Patrícia, eu quero ser uma mulher mais próspera, mais rica, né? Então, eu quero acessar esse lugar. Esse lugar já existe dentro de você, só que é uma identidade que você não alcança porque você está presa na identidade anterior, entendeu? Então, existe uma identidade de pobreza, uma identidade de medo da falta, uma identidade de sentimento de que eu nunca tenho o número de clientes suficientes, sempre está faltando, mas existe uma identidade de crescimento, uma identidade de eu já sou, entendeu? Então, a maior travessia que a gente está fazendo, quem está no rolê do autoconhecimento mesmo, e aqui eu me incluo, é a travessia de dentro, né? Que é aquela de você se desidentificar com aquilo que você é hoje e criar uma nova identidade. A gente não precisa cocriar nada. A única coisa que a gente precisa fazer é o trabalho interior de ir se moldando a nossa realidade, aquela realidade que a gente quer viver, que a gente realmente busca viver e se desidentificar dos desconfortos que nos sustentam na identidade anterior. E isso não é simples, é um trabalho muito profundo, psíquico, espiritual, verdadeiro. Depende muito de você, né? Claro que as terapias e terapeutas sempre vão nos ajudar. Eu faço muitas travessias e é muito bom você fazer uma travessia com pessoas que estão te ajudando, né? Nem digo te conduzindo, porque eu, por exemplo, eu como terapeuta atendo muito com a terapia de EFT, né? E os florais. Eu não sou a pessoa que dita caminho para ninguém, né? Muito menos aqui nessa live, ou nas lives que eu já fiz, eu faço. Eu sou a pessoa que segura na mão, entrega as ferramentas e ajuda a desbloquear aquilo que está impedindo a pessoa de atravessar, né? Assim como outras pessoas, como a maioria das pessoas que me seguem aqui, que são terapeutas. Então, desidentificar desse lugar que a gente está muitas vezes é se permitir viver todo dia o novo dentro da gente, mesmo quando a gente está ainda nos desconfortos, né? Tem muitos desconfortos que a gente precisa, que a gente já acorda sentindo, hoje eu preciso fazer isso, eu tenho não sei o quê, eu não aguento mais isso, essa situação, e principalmente quando a gente está em ciclos de repetição há muito tempo, né? Eu preciso sair desse ciclo, isso, aquilo, eu tô atravessando há muito tempo, essa travessia que nunca acaba. Talvez o que a gente precisa nesse momento é realmente fazer tudo diferente. E o fazer tudo diferente... Olha, eu sou uma pessoa que já fiz tudo diferente várias vezes. Já mudei de estado, já voltei para outro estado, já mudei de casa muitas vezes. Não é o de fora primeiro. O de fora, ele até reflete o diferente que você faz de dentro. E às vezes é um reflexo tão forte que você não tem nem como segurar, entendeu? Mas o diferente primeiro, como eu falei na live de segunda... é a escolha do primeiro pensamento e sentimento do dia. Isso já é fazer diferente. Opa, eu acordo ainda sentindo raiva, medo, angústia, mas eu vou lá e faço a escolha de fazer uma mudança naquele sentimento que eu tenho ali no meu primeiro momento do dia. Então, quando a gente está em travessia, a gente precisa só de uma coisa: não resistir a ela. Né? A viagem já está
acontecendo e o anjo já está com a gente. Né? O que é esse anjo? É engraçado quando eu falo do anjo da guarda, muita gente se conecta. Eu tenho um podcast antigo que eu precisava voltar, colocar coisas lá. Eu vou tentar colocar essas lives lá para ver se dá certo. Que chamava Conversas da Alma. Esse podcast, ele tem uma conversa lá que eu falo sobre o anjo da guarda e todo mundo ama aquela conversa. E tem a visão do anjo da guarda, né? Essa coisa do anjo da guarda, ele é aquilo... Gente, o anjo sempre está com a gente nas travessias. A gente tem essa percepção do anjo em várias expressões religiosas e formas de ver o mundo, né? Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês, de 2 linhas que eu estudo. Eu estudo a antroposofia, né, do Rudolf Steiner, que tem a medicina antroposófica, e é uma linha eminentemente cristã. E eu também estudo a cultura iorubá, a religião de Umbanda, né, que é a religião onde... Hoje eu não tenho nenhum terreiro, porque o meu terreiro ficava em Florianópolis, mas é a religião que eu frequentei nesses últimos tempos. E nessas duas cosmovisões, porque são cosmovisões, nem estou falando de religião, são cosmovisões. A antroposofia, por exemplo, é uma filosofia. O anjo da guarda entra e ele é mais ou menos a mesma coisa. Né? Na cosmovisão de Umbanda, o anjo da guarda é essa proteção, que pode ser visto e lido, inclusive, como nosso eu superior, tá? Eu gosto de ler a percepção do anjo da guarda assim, como o eu superior, ou seja, aquela divindade que me acompanha, mas que, na verdade, sou eu também, né? Tem as cosmovisões que falam do anjo da guarda, assim, como um ser espiritual que nos apoia, e a gente tem, sim, mentores, amigos, né? Seres que nos ajudam a fazer essas travessias. Estar encarnado por si só já é uma grande travessia, né? E dentro da antroposofia, o anjo, ele tem uma função muito importante, principalmente para as nossas crianças, né? Por exemplo, meu filho está ali com 12 anos, o anjo ele é muito forte perto dos 12 anos, ele é muito forte ali até os 12 anos, 13 anos, e ele realmente cuida, ele é um ser, dentro da antroposofia, ele é um ser espiritual que realmente cuida do caminho e do destino das crianças, de nós, né? Nosso destino, nosso caminho. E que a gente pode acessá-lo para ajudar com os nossos filhos, ou a gente pode acessá-lo para nos ajudar. Então, na antroposofia, o anjo, ele ali perto dos 12 anos, tem um momento muito forte, que é quando ele nos mostra, através de insights, nosso destino de alma, aquilo que a gente veio fazer aqui nessa vida, ou aquilo que mais condiz com o que é o nosso sonho. Ou o sonho da nossa alma. Então, se você voltar nos seus 12 anos, quando eu faço a abordagem terapêutica, o acompanhamento terapêutico de 12 encontros, eu abordo a biografia e a gente olha para esses 12 anos. Se você olha para os 12 anos, você provavelmente vai achar ali alguns sinais do seu anjo, tá? Um outro momento, e aí o que acontece? Perto dos 28 anos, estou falando da cosmovisão da antroposofia, tá? Perto dos 28 anos ele se afasta. Por quê? Porque ele compreende que a gente agora cuida do nosso destino. Mas ele pode sempre voltar quando nós o chamamos. Quando nós falamos, anjo, estou precisando de você, eu gosto e preciso que você guie meu caminho, que você me ajude nas travessias da vida, né? Que na percepção da antroposofia são as nossas crises biográficas, que todo mundo passa. A crise biográfica dos 33 anos, dos 35, dos 37, dos 42, essas são as piores. São as que vêm ali no caminho dos 30 até os 42, 45 mais ou menos. Depois vem de novo aos 49, aos 57, 56, aos 63, vai vindo, entendeu? E fora as crises, o que são crises? São momentos de transformação, momentos de travessia. Então o anjo, né, ele pode estar com a gente em todos esses momentos, é só a gente chamar dentro da visão da antroposofia. Como eu falei para vocês antes, dentro da visão da cultura iorubá, das religiões de Umbanda, ele é como se fosse também um grande protetor e eu consigo ler também como se fosse um eu superior. Tanto em uma quanto na outra filosofia, assim. O eu superior é essa nossa divindade interna, né? Então, fazer a travessia com a divindade nos guiando faz com que a gente tenha menos resistências, porque a gente muda o foco. Vocês estão entendendo?
Então, muitas vezes a gente tá com foco na resistência. E o que é a resistência? O que é aquilo que nos faz ter dificuldade de atravessar? Por exemplo, a travessia está te chamando, não tem jeito. Vou dar um exemplo simples de travessia. Você, sei lá, você é advogada e de repente é terapeuta, entendeu? Eu, Patrícia, sei muito bem quando eu escolhi ser médica, mas eu não sei quando eu escolhi ser terapeuta, porque foi acontecendo, entendeu? Foi uma coisa que foi acontecendo, que eu fui fazendo formações, eu fui estudando para me compreender. E a partir desse momento eu tinha mais ferramentas para ajudar os meus pacientes, eu não deixava de usá-las, né? Então, às vezes era um atendimento médico que se transformava num atendimento terapêutico, eu não deixava de usar as ferramentas. Hoje eu já separo, né, os dois momentos que são diferentes para mim, são diferentes para o paciente, são outras questões, mas eu não sei quando eu fui me tornando terapeuta, foi acontecendo. Mas o que é a resistência a isso? Né, eu tô dando esse exemplo porque é o exemplo das pessoas que fazem mentoria comigo hoje, né, que aprendem comigo, que me seguem, a maioria. Então, a resistência é tentar voltar para quem você era antes. Meu Deus, essa é a maior resistência. Ficar tentando, eu vivi isso muito tempo, ficar tentando voltar. E às vezes a gente tenta voltar por medo. Medo do novo não dar dinheiro, medo do novo não nos sustentar, não sustentar nossos sonhos, ser instável, ou medo de desagradar. Então, assim, às vezes a gente busca tanta validação interna que a gente fica ali ainda tentando sustentar o antigo por validação, né, validação externa. Então, por exemplo, eu sustentei, como eu falei para vocês, eu fiz as pazes com a medicina depois de muito tempo. Hoje eu atendo psiquiatria e sou infectologista também, mas durante um tempo da minha vida, eu não sou tão jovem, tá? Eu já tenho 44 anos. Durante um tempo da minha vida, eu briguei com isso. E, ao mesmo tempo, eu ficava nesse lugar para continuar recebendo a validação externa, principalmente dos meus pais, entendeu? Então, muitas vezes, eu me sustentei nesse lugar para receber validação externa. E depois de um tempo, eu fui entendendo onde eu estava para receber validação externa e onde eu estava porque eu realmente gostava daquele lugar, entendeu? Então, quando eu entendi isso, eu consegui fazer essa volta para a medicina sem tanto julgamento e com mais amor. Não que eu tenha deixado, nunca deixei de atender, mas eu tô falando a volta de dentro, a volta amorosa, sabe? E aí eu entendi o que era resistência e o que não era, sabe? Então, muitas vezes a gente não faz por causa das resistências, que são a validação externa, o medo da falta, né? Tudo isso que são as nossas resistências. A gente quer forçar o universo para que ele nos dê respostas logo, a gente quer resultado logo, né? A gente quer viver logo aquela situação. A gente quer preencher o vazio rapidamente. Às vezes a gente ainda nem se encontrou. A gente está buscando numa outra profissão, por exemplo, preencher o mesmo vazio, que é o vazio de falta de mãe, né? Por isso que eu falo, eu tô fazendo ali o workshop A Mãe Interna. O link tá na bio, as aulas já estão lá. Tem também tudo que você pode usar ali no workshop. De ferramentas para curar esse vazio, essa carência. Então, toda vez que a gente foge da travessia, a gente está atrasando o nosso renascimento, atrasando a nossa transformação, entendeu? Pega na mão do anjo, vai fazer a travessia. Pega na mão do anjo e fala: anjo, me ajuda, me mostra quais são as resistências que eu não consigo ver, quais são as resistências que eu preciso que saiam da minha vida agora, ou que eu consiga nossa, não conseguindo falar a palavra, o que eu consiga atravessá-las, né, essas resistências. Então, a gente tem 3 fases da travessia, 3 fases, que são o desmoronamento, quando cai tudo, tá? A gente tem a queda das estruturas que a gente achava que eram importantes, as crises emocionais, as rupturas. A gente tem o vazio, que é quando a gente ainda não é o novo, mas a gente já não é mais o antigo. E tem a reconfiguração,
que é quando a gente aceita o novo, cria uma nova visão, uma nova identidade, novas escolhas mais alinhadas com a gente, né? Esses dias eu me dei conta, né, que eu vejo às vezes, hoje eu acho que nem tanto, acho que as pessoas não pensam tanto em se aposentar, mas eu não tenho vontade de me aposentar, não, sério. Eu penso assim, nossa, daqui 10 anos eu vou estar potente demais, vou estar muito melhor que hoje, entendeu? Como eu estou muito diferente 10 anos atrás. Meu Deus, que beleza que vai ser maravilhoso. Então, por quê? Porque a minha travessia que foi, e ainda é, tá? Porque a travessia ainda não cheguei lá no jeito que eu quero, ainda tô atravessando. A cada ano o meu canal muda a comunicação no meu canal muda, né? Eu faço coisas novas, então ainda estou no processo do atravessamento. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não chega. A travessia é a própria vida, né? A vida é a própria travessia. O que a gente faz? A gente vive com gosto todas as travessias. Porque querer ficar esperando chegar não vai rolar, vai que chega ou que não chega. Todo dia a gente chega, vocês estão entendendo? Se a gente entende a travessia, a gente entende que a gente chega todo dia. E que a gente chega todo dia e todo dia também a gente sai. Então, fazer esse atravessamento é um atravessamento diário. Igual eu falei, tem que fazer as 3 fases. E eu vejo, né, as pessoas, eu quero me aposentar. E eu falo, gente, nossa, eu não quero, de certo, eu gosto do meu trabalho, porque eu não quero me aposentar, entendeu? Mesmo com todas as travessias, mesmo com todas as questões que eu vivo. Então, eu vou falar aqui pra vocês, eu olho aqui, gente, porque eu escrevo, tá? Eu abro o anjinho às 7 horas da manhã, mais ou menos, que é a hora que eu levei meus filhos na escola, voltei pra casa tomando café. Tô abrindo o anjinho nessa hora. Leio aqui, vejo qual mensagem ele vai trazer pra gente. Tem dia que eu não vou trazer mensagem do anjo, não. Por exemplo, amanhã é sexta, talvez eu traga uma live mais encorpada, assim, alguma coisa de mais conteúdo. Não que aqui não tenha, né? E aí eu vou escrevendo, assim, o que eu vou abordar com aquele tema, entendeu? Então, o anjo da viagem, eu pensei da gente abordar a travessia. Então, como que a gente atravessa com consciência, né? Com consciência, meu Deus, gente. Primeiro ponto, não tenha pressa. A pressa é inimiga da consciência, tá? Ela deixa a gente mais agitada, a gente sempre nadando no mesmo rio, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Não se compare. Nossa, gente, não se compare. Comparar não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque a travessia, ela é para dentro, né? Cada pessoa tem a sua jornada, tem o seu caminho, tem as suas escolhas. E honre sempre o tempo, honre cada caminho da sua travessia, sabe? Honre cada espaço de atravessamento. Honre, faça, não queira ser outra pessoa além de você mesma atravessando. O que pode te ajudar? As práticas de escrita terapêutica. Por exemplo, você pode responder a pergunta: quem eu não sou mais, certo? Aqui, ó, num dos meus caderninhos. Eu sempre falo lá na mentoria Curandeiras para as meninas, gente, tragam sempre os caderninhos de insights. São lugares que você vai escrever coisas que você precisa trabalhar, coisas que você precisa liberar, que vão saindo de você, entendeu? Então, você pode... Gente, desculpa, eu tô meio sonolenta, eu acho que é o tema também, né? Então, a escrita terapêutica, honrar o silêncio, então ter momentos de silêncio, de meditação, de encontro com você mesmo, entendeu? Fazem muita diferença no processo. Fazer liberações emocionais, né? Você pode usar o EFT, que é o que eu uso. Tem alguns exercícios aqui lá no YouTube. Acompanhar as lives, aprender mais, sabe? Sempre aprender. Fazer exercícios de respiração consciente. Tudo isso para te ajudar no processo da travessia, tá? Então, eu vou... Assim, se você tá na travessia... Não fica louca para sair dela. Se permita atravessar numa boa, sabe? Não queira ser outra pessoa, não queira pôr pressa no processo, sabe? Porque quanto mais pressa, piora.
né? Simplesmente atravessa, tá bom? Bom, então a gente vai ficar por aqui hoje. Essas lives estão todas salvas lá no YouTube. Tem as dos temas de segunda, terça, quarta, né? Em breve eu vou lançar a comunidade Eu Sou a Cura para pessoas que estão em travessia, né? Igual a mentoria Curandeiras também é para mulheres que estão atravessando para o trabalho numa nova vibração. E o Eu Sou a Cura é para aquelas pessoas que estão em processo de despertar, de consciência, despertar da sua espiritualidade, despertar do encontro consigo mesmo, tá? Então, é isso, minha gente. Ficamos por aqui e amanhã a gente se vê de novo, tá bom? Até mais!